E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um vídeo de Hokuto no Ken aqui no canal. E dessa vez vamos falar de um dos personagens mais queridos lá no Japão e um dos meus personagens favoritos também, que é o Juzar. Vamos falar hoje sobre o Juzar a Nuvem, o integrante mais forte do Nanto Goshasei. Vamos falar sobre a sua origem, poderes e habilidades. Então, vamos começar a falar sobre esse grande personagem. Bom, o Juzar a Nuvem vai fazer a sua estreia no mangá de Hokuto no Ken no capítulo 113, Como as Nuvens à Deriva. No anime, o primeiro episódio que ele aparece é o episódio 88. O Goshasei encontra Kenshiro. Quem é você, Fudou? Ele foi criado pelo Tetsuhara e pelo Buroso. O Juzar, ele desde a sua infância, ele já conhecia a Yuria. Ele e a Yuria eram grandes amigos e o Juzar, ele era apaixonadinho na Yuria, como quase todos os homens de Hokuto no Ken. Então ele era apaixonadinho na Yuria e dizia que eles um dia iam se casar. Curiosamente, nessa mesma época, ele também conhecia o Hao. Desde aquela época, ele já era um jovem, uma criança muito séria. Ele era um cara muito sério. Enquanto que o Juzar, ele era mais divertido, mais zoeirão. Ficava pregando peças, Ele era um cara muito extrovertido. E durante essa época, ele era apaixonadinho na Yuria. Porém, houve uma revelação que acabou partindo o seu coração. Um certo dia, foi revelado a ele que ele e a Yuria eram irmãos. Sim, eles são irmãos, filhos do mesmo pai. Isso acabou machucando muito o Juzar, que decidiu que a partir daquele momento em diante, ele não ia mais se apegar a ninguém. Ele ia viver um estilo de vida altamente hedonista, sempre procurando se envolver com várias mulheres, sempre procurando o prazer dos sentidos acima de tudo. Então ele vivia como uma nuvem no céu, indo de um canto a outro à deriva. E agora a gente vai falar sobre a história do Juzar. Porém, a história do Juzar, grande parte dela é abordada no material que não é canônico, que é o Juzar Gaiden. Vamos falar sobre a história dele nesse mangá, mas sempre enfatizando que esse material não é canônico. É um material que foi escrito ali de maneira, como eu posso dizer, de maneira filler, uma maneira para dar um background maior para o personagem, porém que não necessariamente é reconhecido como oficial. Então vamos contar uma história não oficial do Juzar. Bom, a história do Juzar Gaiden mostra ele com estilo de vida bem mais playboy do que é mostrado em Hokuto no Ken. Ele estava no início da sua vida, naquela vida mais hedonista, mais promíscua, sempre atrás de lindas mulheres e sempre procurando por grandes batalhas. Ele era considerado o trunfo de um exército que se opunha ao Hao, na verdade ao Keno, que é o codinome do Hao, e que eles tinham como o trunfo o Juzar. Porque sempre foi dito em Hokuto no Ken que o Juzar era um dos poucos caras que conseguiam fazer frente ao Hao. E ao mesmo tempo, o Juzar ele também tinha um rancor pelo Kenshiro, porque o Kenshiro não foi capaz de proteger a Yuria. No início de Hokuto no Ken, o Shin sequestra a Yuria e o Kenshiro não foi capaz de protegê-la do raptor. Então o Juzar ele tinha um certo rancor, ele não gostava do Kenshiro por conta disso. Ele ainda tinha um sentimento ali pela Yuria. Só que depois de um tempo, o Juzar decide sair desse exército, porque um dos integrantes desse exército, um rapaz chamado Ian, acaba revelando que ele basicamente estava lá só para servir de trunfo contra o Hao. E o Juzar ele tinha os seus próprios planos, ele queria encontrar o Kenshiro para ver se ele conseguia vencer o Kenshiro e mostrar para ele o seu desprezo, já que o Kenshiro deixou a Yuria ser raptada e morrer, porque ela acaba morrendo ali no final da saga do Shin. Então o Juzar acaba saindo desse grupo e quando ele sai desse grupo, ele chega numa vila que estava sendo controlada pelo Ken-Oh, pelo Hao.
e ele decide libertar essa vila enfrentando o comandante dessa vila, que é um cara chamado Iona. O Juzar derrota o Iona e liberta a vila. Depois que ele liberta essa vila, a gente tem um flashback no mangá e é revelado que o Juzar nunca conheceu seu pai e que a sua mãe morreu quando ele era bem pequeno. Ele acabou sendo criado pela dona de um bordel até ser encontrado pelo Hyako, né? O Hyako, o oceano, o líder do Nanto Goshasei, que acabou recrutando o Juzar para se tornar ali a nuvem, integrante do Nanto Goshasei. E para identificar quem seria o novo integrante do Nanto Goshasei, o Hyako ia atrás de uma marca de nascença, que era uma estrela que estava na cintura. E o Juzar, exatamente o Juzar, ele era quem tinha essa marca de nascença. Foi por isso que ele acabou sendo recrutado e entrou para o Nanto Goshasei. E aí depois a gente pula dessa origem do Juzar até momentos antes que ele larga o Nanto Goshasei. Ele tá lá no campo de treinamento, tá praticamente passando o rodo, vencendo todos os adversários, e ele percebeu que naquele local não tinha ninguém que era páreo para ele. Consequentemente, ele decidiu que não continuaria no Nanto Goshasei, até porque ele não queria lutar pelo último general de Nanto, porque ele não sabia nem quem era o último general de Nanto. Então ele acabou largando tudo e acabou indo viver a sua vida hedonista. E aí o flashback, ele volta para o momento atual, e aí os dois integrantes do Nanto Goshasei, dois dos conhecidos integrantes do Nanto Goshasei, que são os irmãos, né? Na verdade, os irmãos por consideração, Ryui do Vento e Shuren do Fogo, eles encontram o Juzar num bordel, né? Eles encontram lá o Juzar, né, no meio das primas, e decidem que vão trazer o Juzar de volta para o Nanto Goshasei. Só que o Juzar não queria voltar para o Nanto Goshasei de jeito nenhum. Eles têm uma luta e o Juzar vence os dois, né? Nenhum dos dois é páreo para as habilidades da nuvem. O Juzar segue na sua jornada à deriva, mas dessa vez agora sendo seguido pelo Ryui e pelo Shuren. E em um dado momento ele se encontra com o Hyuga, né, que é o seu irmão também, né, já que eles são filhos do mesmo pai. Ele se decepciona muito com o Hyuga, porque naquele momento o Hyuga, que antes tinha um caminho solitário, ele tinha acabado de se aliar com o Hao. Esse é um evento que acontece no anime, né? Ele tem que escolher lá se vai seguir o Kenshiro ou o Hao. Ele acaba decidindo seguir o Hao. Os dois acabam tendo uma luta que termina no empate. Nenhum dos dois sai vitorioso dessa batalha. Porém, após essa luta, o Ryui e o Shuren, eles decidem não seguir mais o Juzar e decidem deixar que o destino cuide de fazer o Juzar voltar. E aí, em um dado momento, o Juzar chega na Vila da Mamiya. Tem uma cena que eu acho absurda, porque o Juzar, ele luta com a Mamiya e perde, né? Ele é derrotado pela Mamiya, que é uma cena que eu acho absurda, porque o Juzar, ele é um dos maiores lutadores de Hokuto no Ken, e apesar da Mamiya ser a mulher mais forte de Hokuto no Ken, ela não tem artes marciais, ela não sabe lutar artes marciais. Ela confia muito mais nas suas armas do que em técnicas. Então, o Juzar nunca perderia para a Mamiya. Vamos ser francos, né? A não ser que ele deixasse ela vencer, porque o Juzar é muito mais forte do que a Mamiya. Mas aí nesse quadrinho o Juzar perde para a Mamiya, e aí ele acaba relembrando, né? Eles acabam relembrando do Rei, né? Porque o Rei foi um cara que lutou até o fim pela Mamiya, né? Os dois tinham ali um relacionamentozinho, né? Os dois tiveram um apaixonite. E aí um momento ele se lembra do Kenshiro e de como o Kenshiro foi incapaz de proteger a Yuria. O comentário do Juzar acaba fazendo com que a Mamiya e a Airi, né, a irmã do rei, né, que estava lá na mesma vila da Mamiya, elas se irritem ao ponto que a Mamiya dá um tapa no Juzar. E aí a Airi, ela lembra do sentimento da Mamiya, do quanto a Mamiya ficou triste por conta da morte do rei e como ela associou isso com a incapacidade de protegê-la, né? Porque o rei não conseguiu proteger a Mamiya
do Raul e a questão da luta do Yudha, né? Todo o lance que acontece em Hokuto no Ken. E obviamente eles acabaram associando isso com a tristeza do Kenshiro, de como o Kenshiro deveria estar triste por conta dele não ter conseguido proteger a Yuria. Então o Juzar, ele acaba percebendo a tristeza do Kenshiro e acaba perdoando o Kenshiro, por conta que, apesar dele não ter tido a capacidade de proteger a Yuria, ele tinha feito aquilo que ele poderia, que estava ao alcance dele. Ele entendeu através do sentimento da Mamiya que o Kenshiro fez o possível para proteger a Yuria. E aí termina a história do Juzar Gaiden. E nesse momento a gente volta para os eventos canônicos. E aí quando a gente volta para os eventos canônicos, o Juzar tá lá vivendo a vida dele, indo de um lado para o outro como uma nuvem à deriva, e ele acaba sendo capturado pelo Nanto Goshaseio. E aí ele é capturado por uma estratégia bem bolada ali do Hyaku. O Hyaku, ele manda sua filha Tou pro esconderijo do Juzar. E aí o Juzar tá lá, né, festa, bebida, mulheres e tal, e aí ela começa a botar mais bebida para ele. Ela começa a servir bebida e servir bebida e bebida e bebida. O cara fica manguaçado, fica cheio de cana. E aí ele tem um desmaio e quando ele acorda, ele tá já com o pessoal do Nanto Goshaseio, já rendido ele. E aí ele é levado para conhecer o último general de Nanto e saber finalmente quem é essa pessoa que ele tinha que proteger. E aí, ao descobrir quem era o último general de Nanto, o Juzar decide que vai lutar pelo último general de Nanto. Ele decide enfrentar o Raul, porque o Raul estava querendo capturar o último general de Nanto. E assim ele vai até o Raul, né, para os dois terem uma luta, né, terem uma grande batalha. Durante essa luta, o Juzar consegue roubar o Kokuo do Raul, ele consegue tomar o cavalo do Raul e ele é o primeiro a conseguir fazer tal feito. Inclusive, o Juzar consegue até dominar o Kokuo, né, que é um cavalo muito difícil de ser dominado, não apenas por ele ser muito arisco, mas também porque ele é um cavalo gigantesco, né? Então o Juzar, ele conseguiu ter muita força e muita habilidade para conseguir controlar o Kokuo e roubar o Kokuo do Raul. E depois de ser humilhado pelo Juzar, o Raul, ele se senta no lugar onde eles estavam lutando e ele decide que vai ficar lá esperando até o Kokuo voltar. E aí o Juzar, ele volta depois de alguns dias com o Kokuo. Ele vai devolver o cavalo e eles vão ter uma luta definitiva. E aí os dois têm uma grande luta, né? As habilidades ali de torção do Juzar contra a grande força bruta do Raul. A luta dos dois é muito boa. No mangá é uma luta mais ou menos rápida, porém no anime eles deram uma estendida, né? Eles aumentaram mais para que tivesse mais luta, mais pancadaria. Nas duas lutas o resultado foi o mesmo. O Juzar acaba sendo derrotado e morto pelo Raul. E nos dois casos o Raul tentou de várias formas conseguir a identidade do último general de Nanto. O Juzar foi muito machucado, foi muito torturado pelo Raul, mas o Juzar se recusou até o fim a entregar a identidade do último general de Nanto. E aí, depois de resistir a todo esse castigo e a toda essa tortura, o Juzar acaba morrendo. E como uma forma de reconhecer a sua grande habilidade e a sua grande tenacidade, o Raul decide enterrar o Juzar com grandes honras, né? Ele preparou um grande funeral em homenagem ao Juzar por ele ser um grande guerreiro. Mas ao mesmo tempo, ao ver o quanto o Juzar se esforçou para não revelar a identidade do último general de Nanto, o Raul, ele acabou deduzindo quem era o último general de Nanto. Então, apesar do Juzar ter mantido esse segredo para ele, as ações falaram mais alto e acabaram revelando quem era a pessoa. E assim, o grande Juzar, a nuvem, o mais forte do Nanto Goshaseio,
acabou deixando esse mundo. Bom pessoal, essa foi a história do Jusar. Vamos falar agora dos seus poderes e das suas habilidades. Mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam nosso conteúdo. E também deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, é relevante e é fácil para mais pessoas. Quero agradecer muito ao pessoal do Clube dos Rochedos por sempre nos ajudar em todos os nossos vídeos. E em breve teremos grandes novidades para quem for membro. Então, clica aqui já no Seja Membro e entre para o nosso clube. Agora vamos falar dos poderes e das habilidades do Jusar. Bom, o Jusar, ele é praticante de um estilo chamado Garyu no Ken, que é um estilo que é autodidata, ou seja, o Jusar aprendeu sozinho a utilizar esse estilo. E é um estilo que ele se baseia muito em torções, né? Ele torce muito os membros do adversário, né? Tem até uns golpes que ele dá que parece de jiu-jitsu. E ele também utiliza muitos chutes. Os chutes são muito importantes nessa arte marcial, apesar de que o seu golpe mais forte ser, na verdade, um golpe que ele dá com duas palmas nas mãos, que ele utiliza ali um ataque de energia com as duas palmas nas mãos. Então, essa é a principal habilidade dele, né? A arte marcial Garyu no Ken, mas ele também tem força, durabilidade e resistência sobre-humanas, velocidade, agilidade e reflexos sobre-humanos. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre o Jusar, a nuvem. O que você acha desse personagem? O Jusar é o integrante do Naruto Goshasei favorito seu ou você prefere outro? É o Fudou, o Shuren, o Hyaku, o Ryui? Comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!